Olá, bom dia. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula prática, né? Como eu falei, ela não é obrigatória, então quem não conseguiu fazer não tem problema, né? Pode acompanhar aqui o vídeo, que é como eu faria na sala de aula, né? Eu faria para vocês assistirem. O bom é quando vocês fazem, né? Muito mais legal. Porém, quem não conseguiu, não tem problema. Essa nossa aula prática de hoje, ela tinha como objetivo a gente observar e reconhecer como acontece o fenômeno da osmose através da membrana semipermeável do ovo descalcificado. Né? O que isso significa? Bom, a gente está estudando as células, né? Do que é feito todos os seres vivos. A gente é feito de trilhões de células, né? Se a gente desse um super zoom, a gente ia ver uma célula. E envolvendo essa célula existe uma membrana que é chamada de membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem uma capacidade que é chamada de permeabilidade seletiva. O que é isso? Ela permitir que algumas coisas entrem na célula e outras não. Da mesma forma, algumas coisas, né, algumas substâncias, podem entrar na célula e outras não. Então, essa capacidade dela é extremamente importante, né? De reconhecer o que entra e o que sai. Então, ela é semi-permeável, mais ou menos permeável, é isso que isso significa. Para a gente entender, né, como que acontece um desses processos, a gente vai usar o ovo como um modelo. Um modelo, já expliquei isso para vocês, é quando você não pode, né, ter acesso àquilo de verdade e você constrói alguma coisa que é semelhante. O que a gente construiu aqui que é semelhante? Um ovo descalcificado. Vocês vão ver, né, que a membrana do ovo, que é isso daqui, ela vai funcionar de maneira bem semelhante à membrana plasmática, né? Dois processos muito importantes de entrada de substâncias nas células são a difusão, que ela ocorre quando aquela substância que é mais concentrada, ela entra na célula, é o que acontece nas células dos nossos pulmões, né? Quando a gente inspira, a gente encheu o pulmão de oxigênio. Como tem menos oxigênio dentro das células, o oxigênio ele entra para as células, né? E o gás carbônico que tem muito de dentro, ele sai das células e a gente elimina ele na expiração. O outro fenômeno é a osmose. A osmose está relacionada à entrada e saída de água. Ela ocorre de maneira semelhante, né? A água ela vai passar do ambiente que tem mais para o ambiente que tem menos. Então, se eu tenho mais água dentro da célula, a água tende a sair. Se eu tenho mais água de fora da célula, a água tende a entrar dentro da célula. É assim que acontece quando a gente molha as plantas, né? A gente molha ali o solo e as células da raiz, né? Elas vão possuir menos água. O que acontece? Ela absorve a água do solo. Por quê? Porque dentro da célula tem menos e no solo tem mais. Então, quando eu molho o solo, eu faço com que a osmose aconteça, porque a água vai passar para dentro das células das raízes. Então, como era essa nossa experiência, né? Que era justamente observar essa osmose usando o ovo como um modelo. Vocês precisavam, né, deixar um ovo, poderia ser um ovo assim, um ovo normal, de galinha, no vinagre durante alguns dias, né? Eu falei 3, mas depois eu vi que 3 era pouco, um pouquinho mais, né? Então, eu deixei 5 dias. Depois de 5 dias, eu peguei esse ovo, lavei lavadinho para tirar toda essa casca. Essa casca, né, ela decompõe porque o ácido do vinagre, o vinagre ele é o ácido acético, ele descalcifica, ou seja, ele tira o cálcio da casca do ovo. Então, aquilo que eu lavei, né, foi o cálcio que saiu. Então, todo o cálcio, que é o que dá essa firmeza aqui para o ovo, ele foi eliminado, foi descalcificado. Como que ele ficou? Assim, ficou grandão, né? Então, de vocês ficaram assim? Quem conseguiu fazer, ele ficou assim também? Bem clarinho, né? Por quê? Porque agora ele não tem mais a casca calcária. Aí eu pedi para vocês lavarem e colocarem na água. Né? O meu eu coloquei na água também. Coloquei numa vasilha com água e deixei 2 dias. Agora vamos comparar. A próxima etapa, né? A próxima etapa, agora que já temos o ovo assim, é a gente comparar o tamanho. Dei uma olhadinha. Olha a diferença no tamanho do ovo. Por que isso acontecia? Essa é a primeira perguntinha que nós vamos responder, né? Então, tem algumas perguntinhas aí no arquivo, né? Escrita aula prática. A primeira perguntinha é: qual é a diferença entre os dois ovos? Um ovo que não foi descalcificado, não ficou na água,
e um ovo que foi descalcificado e ficou na água. Olha o tamanho, né? Então, o que aconteceu quando a gente compara isso daqui? O ovo descalcificado que ficou na água, ele está muito maior. Vamos comparar isso, quantificar isso? Vamos medir. Tem uma trena, né? Então, ela tem aqui os centímetros, eu vou medir. O ovo calcificado, né? O ovo normal, ele tem 13 centímetros. Nessa aí na casa de vocês também. E o ovo que ficou na água, ele tem 16 centímetros. Então, ele aumentou em volume 3 centímetros. Por que isso aconteceu? Vamos ver? Será que essa é a nossa segunda perguntinha? Vamos ver? Então, a primeira é qual a diferença entre os dois ovos? O ovo descalcificado aumentou o volume 3 centímetros. Por que vocês acham que isso aconteceu? Eu quero que vocês pensem e me respondam isso daí. Será que se eu deixasse ele com casca na água, ele teria aumentado o volume? Não, se eu tivesse deixado ele com casca na água, isso não ia mudar. Porque a casca, ela não é permeável à água. Diferente dessa membrana que fica debaixo da casca, que ela é semelhante à membrana plasmática. Ela não é a membrana plasmática, mas ela se parece com a membrana plasmática. O que aconteceu quando eu deixei isso daqui na água? A água, né, o ambiente externo, que no caso da célula eu chamo de meio extracelular, o ambiente externo tinha muito mais água do que o ambiente interno dentro do ovo. O que aconteceu com a água? Ela passou para dentro do ovo. Então, como ela passou para dentro do ovo, o volume dele aumentou, né? Então, essa membrana aqui, essa membrana fininha, ela é parecida com a membrana plasmática, porque ela também é semipermeável e permitiu a entrada de água do meio externo para o meio interno, que é dentro do ovo. Tem que manusear com muito cuidado, porque essa membrana ela é muito fininha. Como a terceira pergunta é, como é o nome desse fenômeno? Osmose. A entrada e saída de água da célula é chamado de osmose. Então, o que nós presenciamos aqui usando o ovo como modelo, né, é o fenômeno de osmose. Quarta pergunta, embora o ovo não seja uma única célula, podemos fazer a comparação dessa membrana com a membrana plasmática. Por que elas são semelhantes? Em que essa membrana ela se compara à membrana plasmática das células? Pela sua capacidade semipermeável, né? Por ela permitir a entrada de algumas substâncias e outras não. Ela é semipermeável, assim como é a membrana plasmática das células. Em que outra situação nós percebemos que ocorre osmose? Uma outra situação é quando a gente coloca sal, né, na salada. Quando a gente coloca o sal na salada, a gente percebe que depois de algum tempo, as folhas estão todas murchinhas, né, e tá cheio de água ali no prato. Quando a gente coloca sal do lado de fora, a gente alterou esse equilíbrio. Então, a água que está dentro tende a sair das células vegetais. E outro exemplo é quando a gente molha o solo, né? Então, as plantas estão todas sequinhas, toda feinha lá, toda murchinha, porque elas estão secas, né? Sem água. Quando a gente agoa o solo, as células absorvem a água, elas ficam todas gordinhas, então elas ficam todas hidratadas, né? Então, elas ficam firmes, viçosas novamente. E essa foi a nossa aula prática, né? Então, assim, a gente responde as 5 perguntinhas que estão aí no questionário de aulas práticas. Eu fiz um a mais, né? Eu preparei 2, e no meu segundo ovo, eu coloquei sal. Então, olha só, enchi ele de sal. Aqui tá cheio de sal no meu pratinho. E deixei de um dia para o outro. O que eu observei? Nesse daqui, que eu coloquei sal, ele ficou menor. Se eu medir ele agora, né? Eu reparei ali que aquele tem 17 centímetros. Esse que eu coloquei sal, ele tem só 15 centímetros. Por quê? Porque a água que estava dentro dele, ela saiu. E eu percebo isso. Olha aqui, não sei se dá para vocês verem, né? Mas está cheio de água aqui na minha plaquinha de Petri. Por quê? Porque a água que estava aqui dentro, ela saiu quando eu coloquei o sal, né? O sal, ele altera esse equilíbrio. Então, olha como que ficou o ovo com a casca, o ovo que eu coloquei, sal, então a água, o que tinha entrado saiu, e o ovo que tá cheio d'água, né? O ovo em que a água não saiu, que a água entrou por osmose.
Olha que legal, olha a diferença no volume dos 3 ovos, né? Então, aqui a água entrou por osmose, aqui a água saiu por osmose. Né? Então, o ovo ele vai se comportar, né, dessa forma como uma célula. Né? Nós temos a membrana do ovo comparável à membrana plasmática das células. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar.